Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Diálogos em Educação. Esse é um espaço dedicado à interlocução de pesquisas, com trocas de experiências e possibilidades para pensar e discutir diferentes investigações científicas, sendo que o nosso desejo é acolher e refletir sobre estudos que abordem as múltiplas dimensões, saberes e práticas acerca da educação. Eu me chamo Amanda, sou aluna do doutorado no programa de pós-graduação em educação da Universidade de Caxias do Sul. Para este ano de 2022, convidamos egressos das linhas de História e Filosofia da Educação e de Processos Educacionais, Linguagem e Inclusão, do programa de pós-graduação da UX, para contribuírem com seus olhares e compreensões acerca das distintas temáticas que cercam as pesquisas em educação. A nossa convidada de hoje é a egressa em Educação pela UX, Patrícia Giuriati, que nos apresenta um pouco sobre a sua pesquisa de mestrado intitulada Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento, Contextos Educativos para as Infâncias do Século XXI. O estudo foi orientado pela professora doutora Nilda Stecanella. Seja bem-vinda, Patrícia. É uma honra contar com a tua presença aqui conosco. E desde já lhe convido para que a gente possa iniciar esse momento. Então, seja bem-vinda. Obrigada. Uma saudação a todos e a todas que vão passar por aqui, que vão nos ouvir. Agradecer a oportunidade e voltar para esse espaço como egressa, né? Minha dissertação ela é de 2018, então conversávamos aqui nos bastidores, né, Amanda? É tão recente e, ao mesmo tempo, já tem um tempo que me permite um olhar mais distanciado. E hoje, ao falar sobre ela, a minha fala já está um pouco híbrida no sentido da pesquisa que aconteceu em 2017 e 2018, né? E do que vem reverberando a partir dela até então. Então, provavelmente eu vá conversar aqui e situar todos nesse contínuo, né? Porque, na verdade, quando a gente termina uma pesquisa, a gente termina e formaliza um processo de entrega. Mas ela, se é um tema que nos convoca, ela continua, né, agindo no nosso fazer. O meu tema de pesquisa e o meu objeto de estudos foram os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, né? E aqui, assim, de uma forma breve, para a gente poder falar, ele foi um tema que nasceu, eu fiz o projeto de pesquisa 2016, então, para o processo de seleção, e entrei para o mestrado em 2017. Por que eu falo desse ano? Porque 2016 foi o ano de consulta pública, a segunda versão da Base Nacional Comum Curricular. Né? Então, foi um ano em que eu, naquele momento, estava como professora de educação infantil e estava muito afetada na perspectiva dos direitos das crianças. Então, isso foi algo que me mobilizou muito. E a ideia, então, da pesquisa, né, o foco era poder entender ou né, problematizar como que esse direito de aprendizagem que está contemplado nos campos de experiências da BNCC e, portanto, era um anúncio de uma nova política, né, de um documento mandatário, de uma nova orientação que chegaria no âmbito das salas e das escolas. Qual a repercussão teórica e prática desse direito de aprendizagem e desenvolvimento? E, sobretudo, aqui, o que me interessava era de que forma esse direito de aprendizagem e desenvolvimento e essa política, que, de certa forma, né, é uma política de currículo, porque ela é um documento norteador do currículo, como que isso iria, no âmbito da cultura contemporânea, né, da educação contemporânea, nos ajudar a repensar essa imagem de criança e, portanto, esse ser criança,
Eu acho que essa é uma defesa que eu vou fazendo no decurso da dissertação, o direito da criança ser criança, em uma cultura de infância escolarizada, porque hoje o que a gente tem na educação infantil são bebês que chegam às vezes 4, 6 meses de idade e seguem a sua vida escolar, né? Então a gente não dá para pensar esse sujeito criança fora desse contexto institucionalizado que é a escola. E aí, como que a escola de educação infantil, ela vai ou ela pode ser, de fato, um espaço promotor de direito, né? Então, foi um pouquinho muito por esse viés. Então, que o objeto de estudo, né, pensar o direito de aprendizagem. Aqui acho que tem uma outra coisa importante para a gente poder pensar, porque a minha pesquisa, ela está na linha, né, de História e Filosofia da Educação, então eu vou olhar para as políticas educativas, e foi a primeira vez, se a gente for pensar assim, desde a Constituição Federal, desse documento maior que a gente tem e que rege e tem todos os desdobramentos políticos, é a primeira vez na BNCC que surge a expressão direito de aprendizagem. Até então, o que nós tínhamos era direito à educação. E aí parece algo tão simples, tão banal, mas no âmbito da pesquisa a gente vai olhando que desdobramentos isso afeta, porque direito à educação, né, ele não estava posto, era assim, acesso e permanência à escola. Mas acessar e permanecer à escola não significa necessariamente o direito de aprender. E aqui vem um outro desdobramento que é: qual é o direito de aprender de crianças de 0 a 6 anos de idade? Na minha pesquisa, embora durante o estudo, e a gente vai fazendo, olhando, né, de 0 a 6, eu faço um direcionamento maior para 4 a 5 anos e 11 meses, que é a idade da pré-escola. E por que naquele momento, né, na dissertação, durante o mestrado, a gente tem que fazer uma escolha, porque nós queremos olhar para tantas coisas e o tempo não nos permite olhar para tudo, e a gente precisa escolher algo. Então, a escolha estratégica naquele momento foi esse público de 4 a 5 anos e 11 meses, que corresponde à pré-escola, que é onde ainda atualmente tem o maior tensionamento de antecipação à escolarização. No sentido de um olhar ainda sobre a criança da educação infantil da pré-escola, tendo que ser preparada para o ensino fundamental. E aí, essa mudança de olhar precisa acontecer para que eu possa fazer o direito. E numa das hipóteses que a gente tinha, né, e aqui, para quem nos escuta e deixar mais reavivado na mente, né? A gente está falando aí do direito de conviver, do direito de brincar, do direito de participar, do direito de explorar, o direito de expressar e o direito de conhecer-se. Esses 6 verbos é o que pauta os direitos de aprendizagem. E aí a gente vai pensar, esses 6 verbos, essas 6 ações, se ofertadas no âmbito da educação infantil, a gente tem uma possibilidade aí de uma experiência de infância mais, vamos dizer assim, mais orgânica, mais responsiva, mais respeitosa, ética, estética e politicamente com o sujeito criança, né? Então, passa por esse lugar. Qual foi o método, né, que eu acho que, e aqui é interessante, assim, e aí talvez o público que nos escute seja o público, né, que esteja, assim, pensando a nível de mestrado, quero entrar no mestrado, quero fazer pesquisa. Quando a gente vai desenhar esse método que vai ancorar, ele faz toda a diferença para o percurso e para os achados que nós vamos encontrar, né? E eu confesso aqui que de todos os desafios, compreender o método, né,
foi uma das experiências assim que mais me transformou. Obviamente que a escolha era de um método analítico, porque envolvia aqui uma questão de análise de políticas educativas, então eu precisava fazer assim, então tem todo um capítulo que me debruçar sobre as políticas das infâncias, e aí também a gente precisa fazer escolhas, quais políticas, então eu faço todo um mapeamento de como esse direito de aprendizagem, ao longo dos anos, eles foram sendo desenhados nessas políticas educativas para a gente chegar nesse momento histórico em que a gente diz que a criança na educação infantil, na primeira etapa da educação básica, ela possui 6 direitos de aprendizagem, como ponto de partida e como alavancas para o seu desenvolvimento, né? Então, a questão era um método analítico de natureza qualitativa. O que foi se associando a esse percurso, né? Se eu olho para as políticas educativas, eu preciso um ferramental, né? Um método que me ajude a analisar essas políticas. Então, eu vou buscar em Ball e Maynard a análise dos ciclos de política. Então, aqui fazendo um recorte, né, Stephen Ball, ele faz o desenho do seu método a partir de 5 etapas. Como eu fiz a pesquisa durante o tempo em que a BNCC estava em processo de construção e aprovação, eu me detive nos 3 primeiros contextos dessa análise do ciclo de políticas, né? Então, que era o contexto de influência, o contexto de produção de texto e o contexto da prática. O que isso significa? Que na análise eu precisava, então, investigar como que se chegou no momento histórico em definir um currículo comum ou uma base comum para a educação infantil e por que precisava ser feito isso. Né? Porque aqui a gente tem vertentes teóricas e defensores das pedagogias das infâncias, enfim, teve todo um tensionamento em relação a isso, pela extensão territorial, por todas as discussões que a Base Nacional Comum Curricular teve no âmbito brasileiro. Mas a educação infantil ela ainda está se constituindo na sua identidade enquanto política educativa. Né? Ela tem essas forças da saúde, da assistência, que foi por onde ela passou anteriormente. Então, assegurar também a inclusão da educação infantil era ser coerente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, a gente precisou analisar quais foram esses contextos que influenciaram, né, esse discurso que fez com que a educação infantil entrasse, então, também no âmbito desse processo da BNCC. Depois a gente analisa o contexto da produção de texto, né? Ou seja, o texto da política educativa, o texto da lei, e o que mais nos interessa, né, a nível e a mim interessava no âmbito da pesquisa, era como isso chega na prática. Porque quando nós vamos fazer uma leitura das legislações educativas, nós temos leis muito fortes, muito boas, muito coerentes, né? Agora a questão por que eu tenho um texto e que esse texto de lei não necessariamente ele chega no âmbito da prática, e o âmbito da prática é a escola, e se a gente for olhar num microcosmos, né, aproximar a lente ainda mais, na sala, né? E que em algumas escolas se chama sala de aula, para outros espaços a sala referência, ou seja, mas aquele espaço onde a criança está com o professor, com o docente, e é ali que o direito acontece, o direito não acontece fora dali. Então, a intenção era poder olhar. Então, eu precisava desse método que me permitisse fazer essa análise documental, e para poder entender como que chega e se chega com força. Como eu ia aplicar também, depois na metodologia, implicava não só uma análise de política, mas a intenção era poder dialogar com as professoras dessa faixa etária. Então, e também para poder fazer uma análise
dessa legislação. Eu me ancorei também em Moraes, que é para pensar análise textual discursiva, né? Então, como que... E aí a gente vê, assim, que categorias vão emergindo desses textos, né? Que processos vão saltando aos nossos olhos para poder fazer a leitura dos achados de pesquisa. E, Paty, Pode falar. que interessante saber que tu teve esse cuidado, né, em direcionar o teu olhar enquanto pesquisadora sobre essa temática para vários contextos, e sendo que um deles era a tua preocupação em também atender os professores. E aí eu te pergunto como foi que tu fez essa análise através de questionários, entrevistas, se tu puderes trazer isso. Eu penso que junto com a análise das políticas educativas, né, porque eu sou uma apaixonada por políticas, as pessoas às vezes são meio avessas, né, tem uma certa aversão. Eu penso que o que deu a riqueza foi usar os mapas hemicrítmicos do PAIS, né? Então, a gente entra assim num grande guarda-chuva, né? Entrevistas para esse campo empírico, para esse diálogo empírico. Então, dentro da aplicação do mapa hemicrítmicos, que é uma metodologia e aqui a gente precisa fazer a reverência, né? E o quanto um bom orientador, né? Ou vamos lá pensar, um orientador suficientemente bom faz toda a diferença. A professora Nilda me apresentou o Machado Paz, e ela trouxe, né, a universidade trouxe ele para uma formação, para um seminário, e a gente viveu uma experiência de aplicar esses mapas, né? E aí eu que sou da geografia, quando falou em mapa, eu gostei da ideia, e então a gente começou a estudar e para contemplar. Então, como que foi com as professoras? Tinha um questionário sociográfico, para a gente poder entender dessa sociografia, dessas mulheres professoras, porque todas são mulheres, então isso também, né, eu acho que nos ajuda a ir reconhecendo. E aí a aplicação do mapa ritmo, que é fazer um entrecruzamento entre o percurso de vida, né, dessa professora e esse percurso de profissional. Então, a gente olha para os ritmos da vida em diálogo, o pessoal e o profissional, como eles vão se afetando, como um influencia o outro, e para a gente poder compreender essas afetações, há um final que tem uma narrativa oral. Então, começa-se com um questionário, aplica-se o mapa, né? E eu brincava assim, porque depois de aplicar, porque as próprias professoras, ao traçarem os mapas, que o que é? É pontuar. A cada ano de vida, né, ela vai marcando uma pontuação, no final a gente traça uma linha, e elas diziam assim, nossa, isso aqui parece aqueles exames que a gente faz do coração. Era a expressão delas, né? Porque ela ia olhando, né? E marcando as duas linhas, a linha de vida pessoal e a linha de vida profissional, né? E eu falo aqui linha de vida profissional, não era a expressão que nós usávamos naquele momento da pesquisa, porque o profissional é vida também, né? E atualmente a gente passa muito mais tempo no âmbito profissional do que nas nossas dimensões pessoais. Então, a gente foi fazendo esses procedimentos. E aí, obviamente, que a Moraes é quem ajuda a gente a achar as preciosidades, né? Porque esse que vem, então, o desafio. Como que essas informações, né? Como que essa sociografia vai dando pistas para a gente poder fazer uma leitura? Por que para uma determinada professora ela é uma conhecedora da lei, a outra não é? Que informações que ela traz do seu trânsito formativo, né? Do trânsito das escolas aonde ela passa,
esse mapa para falar dos seus percursos, e a narrativa que então a gente vai tendo elementos para confirmar essas compreensões que ela tem. Foi um processo bem interessante, porque quando diz assim, tá, o que impacta, né? E aí eu organizei, assim, daquilo que foi emergindo, três grandes categorias, né? O pensar, então os ruídos na concepção de educação infantil, e aqui eu acho que foi um ponto bem importante, né? Tem uma fala de uma professora assim, ó, eu não fico em cima da lei, eu fico em cima do que eu acredito. Uhum. Ela traz essa fala na sua narrativa, e aí nós precisamos entender, claro, tem todo um contexto, mas na medida que ela traz essa fala, ela ainda não percebeu que é ela, nesse pensar e nessa ambivalência de não olhar para a lei, que ela fragiliza a lei, que é uma lei que assegura um direito das crianças. Né? Então, é claro que a gente precisa acreditar, mas aí a discussão que a gente poderia fazer, que é um pouco dos tensionamentos que eu faço, né? Eu posso acreditar numa educação transmissiva para crianças de 0 a 6 anos de idade, ou eu posso acreditar numa outra forma de construir, numa forma em que a criança seja ativa, partícipe, né? Porque a gente tem lá no texto da lei, a criança pensa, a criança imagina, a criança é agente do seu fazer, né? E uma série de outros adjetivos. Mas se não é a minha crença pessoal, eu não contemplo no âmbito da minha profissionalidade. Né? Então, eu pego essa chave de leitura, que é um dos achados, para dizer assim, que é onde a gente vai investindo muito tempo, e eu venho falando que impacto isso gera, né? A minha dissertação traz. Eu acho que esse é um dos impactos. Antes de nós falarmos que a lei, e a lei sozinha não basta, né? Já diz o poeta, as leis não bastam. Mas se eu não as conhecer, e toda lei traz em si também uma possibilidade interpretativa, e as teorias contemporâneas da educação, e para pensar as teorias contemporâneas da educação com crianças pequenas, elas nos dizem caminhos. Então, as minhas crenças precisam ser revisitadas, né? Eu vejo que, infelizmente, o maior anúncio da pesquisa é esse não pertencer do professor em sua profissionalidade, e isso significa eu saber quais são as leis que regem o meu trabalho. Então tem um distanciamento, não se sente parte, não entende por que houve a mudança, uma fragilidade muito grande nas concepções teóricas, e aí isso impacta diretamente nas formações continuadas, nas formações em serviço, né? Ou o que se chama hoje nas formações em contexto, ou seja, aquela formação que acontece para responder a um problema da escola, né? Que a gente diz assim, é para além da palestra, identificar no nosso cotidiano, né? No cotidiano da escola, da infância, o que nos inquieta, o que está sendo problematizado, e a gente estudar e investigar sobre isso. Então, isso são coisas que vierem, né, à tona. E que legal, Paty, de eu poder te ouvir e saber que a pesquisa também foi fazendo justamente esse entrelaçamento que constituiu algumas contribuições, tanto para a comunidade científica, tanto para o nosso meio social. E aí, além do que tu já vem pontuando, que está permanente, né, vem atravessado pela tua fala, eu queria que tu trouxesses, assim, alguns aspectos dessas contribuições que tu destacarias, assim, para quem está nos ouvindo, e podermos ir nos encaminhando para o fechamento desse diálogo. Uma das coisas que, assim, entre os resultados também é a questão da própria escolarização da infância, né? E aí são os nossos percursos, o quanto o nosso estudo nos transforma. Eu comecei a dissertação em 2017,
fazendo um enfrentamento sobre o termo escolarização, porque ele era associado à antecipação de processos, né? Conforme eu vou fazendo a entrevista, conforme eu vou também compreendendo esse processo, eu vou lá no final, e eu acho que essa tem sido um eco da pesquisa. A criança está escolarizada, o bebê está escolarizado, porque ele está na escola, ele está institucionalizado, então nós não podemos dizer que ele não é escolarizado, porque daí seria destituir a escola deste lugar social, da sua função política e pedagógica. Então, o que nós precisamos, e essa reverberação da dissertação, é que esta escola seja promotora de experiências de infâncias. Esse é o ponto. Né? Então, essa é a grande força. E, sobretudo, a dissertação ela cumpriu com o seu propósito no sentido de realmente trazer evidências a partir do entrelaçamento entre a análise das políticas, o embasamento teórico, né, para pensar uma pedagogia para a infância. Então, essa história de teoria e prática não se aproximam. Né, a minha dissertação ela vai desconstruir isso, e a análise dessas professoras de pensar, realmente, os direitos de aprendizagem, eles são pontos de partida para a promoção de uma educação de crianças de 0 a 6 anos, mais coerente com as necessidades e as identidades que vão sendo construídas nesse percurso, né? E aqui vem os contínuos. Eu dizia na minha dissertação, o direito de aprendizagem, ele é a alavanca, ele é a base, ele é ponto de partida. Aonde nós percebemos hoje, né, 2022, alguns anos depois, continuando o trânsito nas escolas de educação infantil, quando as professoras colocam na frente do seu planejamento objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, a gente percebe que tem uma fragilização da experiência de infância. Agora, quando o direito vem antes, na prática docente, como algo pensado, planejado e ofertado à criança, a gente alcança os objetivos de aprendizagem e a criança lhe é assegurado o direito de ser criança num espaço de institucionalização como é a escola. Te agradecemos por tua fala, né? E também gostaríamos de destacar que esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva, de reflexões, para buscarmos novas ou diferentes perspectivas na área da educação. Convidamos a todos a acessar outras edições que foram produzidas ao longo dos 2 últimos anos, com conteúdos muito relevantes e participações de professores, egressos e profissionais com contribuições para a educação. Destacamos que o nosso canal tem como objetivo fomentar diálogos para pensar e discutir os desafios da educação ao longo do seu contexto histórico e nos dias atuais. E para pensar nisso, contamos com a sua participação, se inscrevendo no nosso canal, comentando, compartilhando os nossos vídeos e conversando conosco. Muito obrigada, Patrícia. Foi uma honra te ouvir e até a próxima. Imagina, eu que agradeço a oportunidade.